Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma live da Semana Paz de TDAH. E eu quero começar este encontro compartilhando uma notícia maravilhosa com vocês. Somos 200 mil seguidores, 200 mil famílias aqui neste Instagram. 200 mil pessoas. Cara, você sabe o que é isso? Que coisa louca! 200 mil famílias se informando. 200 mil famílias tendo oportunidade de fazer diferente, de construir melhores ferramentas, melhores estratégias para lidar com o TDAH. 200 mil, gente! Eu vou estourar uns rojões aqui. Uou! Palmas pra mim, palmas pra Camila, pra Fernanda, que fazem esse projeto maravilhoso acontecer. Nossa, eu vou até tirar a blusa, porque me deu até calor com essa empolgação toda. Somos 200 mil nesta conta! Que maravilha! Que oportunidade grandiosa de alcançar famílias do mundo inteiro. Isso é muito legal. Muito legal. E a Semana Paz de TDAH existe para confirmar o quanto o curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho é maravilhoso. Na Semana Paz de TDAH a gente consegue a validação desses pais que fizeram o curso, que desenvolveram melhores estratégias e melhores ferramentas para reduzir os sintomas do TDAH dos seus filhos, para reduzir os prejuízos causados por esse transtorno que é difícil, que é desafiador, mas que tá longe de ser a pior coisa desse mundo. Então, agradeço a todos vocês que estão aqui presentes, que acompanham os conteúdos, as lives, os eventos que eu faço ao vivo, online, enfim. Vocês que estão aqui fazendo tudo isso acontecer, compartilhe sempre os conteúdos, convide sempre as pessoas ao seu redor para se juntar a nós, a esse grande universo que é o universo TDAH. Sejam todos bem-vindos. Bom, com esses seguidores aumentando, claramente aumenta a consciência desses pais. E também chega diariamente pais, mães principalmente, muito desesperadas, pedindo ajuda, pedindo uma dica, pedindo um conselho, pedindo uma direção, pedindo um caminho, pedindo uma luz no fim do túnel. Pois bem, tudo isso está sendo ofertado a você que está desesperada, você que já tem um diagnóstico, você que está em processo de diagnóstico, você que não tem nenhum diagnóstico e ainda não procurou nenhum profissional, mas percebe desafios, mas percebe uma rotina difícil, percebe prejuízos no seu filho, na sua filha. E eu costumo dizer que tem hora que é muito filho para pouca mãe. Vou repetir. Tem hora que é muito filho para pouca mãe. E essa sobrecarga, esse pesar, não está relacionado diretamente ao número de filhos que uma mãe tem ou um pai tem. Porque a verdade é que filhos são sempre muitos. Se você tem um filho, você tem muitos filhos, muita demanda, muita sobrecarga. E se você tem 5 filhos, você continua tendo muitos filhos, muita demanda e muita sobrecarga. Essa ideia de que filhos são sempre muitos vem da sobrecarga que uma mãe e um pai sente. E aí, não quero excluir os pais nesse processo, mas eu preciso dizer que as mães se sentem muito mais sobrecarregadas do que os pais. Naturalmente, isso acontece. Isso é uma realidade. Não é uma realidade que eu sinto orgulho, mas é uma realidade, né? Então, acho que os pais, eles estão entendendo cada vez mais o que está acontecendo à sua volta e a importância
de se envolver mesmo na educação dos filhos e de se envolver nas decisões, nos tratamentos, mas é bem verdade que as mães estão à frente, elas fazem parte da linha de frente do tratamento, de todo o processo de investigação e também do tratamento e das decisões que são tomadas em relação ao filho. Então essa sobrecarga ela tá relacionada não à quantidade de filhos e nem ao diagnóstico de TDAH ou qualquer outro tipo de diagnóstico. Essa sobrecarga está relacionada mesmo a essa sobrecarga, a esse peso que muitas vezes não pode ser compartilhado, essa responsabilidade. E quando você não tem estratégias adequadas, quando você não desenvolve ferramentas adequadas, essa sobrecarga aumenta. Por quê? Porque você começa a agir de uma forma intuitiva, de uma forma assim, olha, eu acho, você é guiada pelo seu achômetro. Só que o seu achômetro, ele não vem de um especialista. O seu achômetro não vem de conhecimentos embasados cientificamente. O seu conhecimento vem daquilo que você ouviu falar. O seu achômetro vem da opinião do amigo, do coleguinha, aliás, da mãe do amigo, do seu filho. Vem daquele vídeo que você assistiu, daquele site, daquele comentário, de um pai, de uma mãe que você conhece, que já enfrentou desafios parecidos. Ou vem da opinião da família, do tio, do papagaio, do periquito. Quer dizer, vem de diversos lugares, mas esses vários lugares te deixam muito mais confusa, perdida e com uma sensação de: meu Deus do céu, eu tô fazendo tudo errado. Meu Deus do céu, eu não tenho capacidade para cuidar dessa criança. Meu Deus do céu, só Deus poderá me salvar. E não é bem assim que as coisas funcionam. A verdade é que existe sim um caminho, existe sim uma trajetória que é mais leve, porque é mais direcionada, porque ela é mais certeira. E esse caminho mais leve faz com que você desenvolva empatia, faz com que você desenvolva paciência, faz com que você ajude o seu filho a reduzir os sintomas do TDAH, faz com que você facilite um desenvolvimento saudável, positivo. É isso que você precisa buscar. Você precisa permitir, facilitar que o seu filho se desenvolva de uma forma saudável e positiva. E é absolutamente possível. Eu estou, ao longo dessa semana, apresentando, e não só apresentando, estou fazendo um convite para pais que estão vivendo aí no olho do furacão a fazerem parte do curso Fazendo as Pazes com o TDAH. A próxima turma está se formando lindamente está se formando. E as inscrições continuam abertas. Não ficarão por muito tempo, mas ainda estão abertas. As inscrições estão abertas, então você pode fazer parte desta nova turma, você pode deixar o seu caminho mais leve, você pode ser direcionada por mim pessoalmente. Eu vou pegar na tua mão e vamos caminhar juntas. Você vai me mandar mensagens no WhatsApp quando você estiver lá no olho do furacão: Paula, eu tô perdida, não sei o que eu faço aqui nessa situação. E eu vou te responder pessoalmente. Você vai ter muitos conteúdos através do curso, receber todas as informações, tudo que eu sei sobre TDAH tá dentro desse curso. E o que eu não sei, eu convidei pessoas para falar, porque eu não sei tudo, obviamente. Mas aquilo que não está na minha alçada, que não está no meu campo de trabalho, de atuação, eu convidei pessoas. Então no meu curso tem psiquiatra, tem psicopedagoga, tem terapeuta ocupacional, tem educador físico, tem advogada, tem psicóloga especialista em birras, tem fonoaudióloga, já falei, tem nutricionista, enfim, aquilo que não tá ao meu alcance está ao alcance de alguém, de algum profissional. Por isso que o meu curso ele é completo. Então tem muitas aulas que você vai assistir comigo, onde eu vou compartilhar
sobre o cérebro de uma criança e adolescente com TDAH, sobre qual é o tratamento indicado para uma criança e adolescente com TDAH, sobre várias estratégias para desenvolver uma boa rotina, para trabalhar com um sistema de recompensas, para desenvolver uma rotina de estudos, para acolher o seu filho na hora do descontrole emocional. Então, tudo isso você vai ter comigo no curso. Mas o que não está ao meu alcance, está no alcance de outros profissionais que falam lindamente no curso e que contribuem demais. Se você quer fazer parte da próxima turma, pode começar a digitar aí nos comentários: eu quero. Vou até colocar aqui, ó, eu quero, pra você saber. Eu quero, vou fixar aqui. Opa. Fixei comentário. Você vai receber uma mensagem minha, tá bom? Mas por enquanto fica aqui comigo nessa live, porque hoje eu vou receber a Shisley, maravilhosa, aluna do curso Fazendo os Pazes com TDAH. Eu vou chamar ela aqui. Preciso achar o Instagram dela. Peraí. Deixa eu ver se porventura ela solicitou a participação. Não. Então eu vou aqui chamar Shisley. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Shisley, você tá por aí? Para eu te chamar. É que daí quando a pessoa não solicita participação, eu tenho que procurar. E aí como são muitos seguidores que estão aqui, então demora um pouquinho, mas eu já tô procurando ela aqui. Ai. Shisley, você tá aqui. Aqui, ó, Shisley tá aqui, ó. Como é que eu faço pra entrar ao vivo com Shisley? Vocês vão conhecer essa aluna. Ela vai contar um pouquinho da história dela pra vocês e da história do Heitor, que tem 8 anos. Vamos lá. Shisley, você recebeu aí? Vou tentar de novo. Entrar ao vivo. Recebeu aí, Shisley, alguma coisa? Sinaliza aqui pra mim. Não? Uai. Peraí que eu vou te mandar de novo. Apareceu aqui pra mim, ó, que você não tá conseguindo entrar. Vamos lá. Vou mandar de novo a solicitação pra você. Ó, mandei novamente. Aí, foi. Peraí. Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Paula. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, seja bem-vinda à Semana Paz de TDAH. Quero agradecer por você estar aqui hoje, compartilhando a sua história, os seus desafios, as suas dores, as suas batalhas e as suas vitórias. Verdade. Muitíssimo obrigada por isso. Fala um pouquinho aqui para o pessoal. Quem é você? Você é mãe de quem? De onde vocês são? Conta um pouquinho como é que você chegou até aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho, né, da minha história. Sou Shisley, sou a mãe do Heitor, que tem 8 anos. Nós moramos na Bahia, Feira de Santana, né? Sou enfermeira e é um momento bem desafiador, né? Desde o momento que a gente começa a suspeitar de alguns comportamentos do nosso filho, né? Até chegar ao diagnóstico, né?
Foram momentos bem difíceis, ainda tem momentos bem desafiadores, mas a gente vai trilhando, né? E você é um anjo que Deus colocou na minha vida, né? E quais eram os desafios que vocês enfrentavam? Quando que vocês receberam o diagnóstico de TDAH do Heitor? Eu suspeitava que Heitor tinha algo, né, que era diferenciado desde os 4 anos, né? Ele era uma criança que ele chorava muito, tinha brincadeiras assim super exageradas, se machucava de maneiras assim absurdas, e isso me trazia algumas interrogações. E o jeito desafiador dele, me desafiava de maneira assim muito grande. E o que me interrogava, que eu comecei, será que eu tenho TDAH? Será que eu tenho um TOD? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, né? Aquelas enxurradas, como você fala, né? Enxurradas de informação, e eu totalmente perdida, né? Parecendo que eu estava no meio de um tiroteio, totalmente sem caminho a seguir. E aí a psicóloga começou a acompanhar, disse que pelo 4 anos ainda não daria, né, para fazer os testes, para aguardar mais um pouquinho, mas ela iria trabalhando a questão de alguns comportamentos dele, por ele ser bem retraído, bem tímido, não conseguir expressar o que ele queria, quando ele queria algo ele chorava muito, né? E eu questionava ela como era que eu poderia ter um TOD se o comportamento desafiador dele era exclusivamente com os pais, principalmente comigo. Então, eu não conseguia compreender isso. Como é que na escola ele não tinha um comportamento desafiador e em casa ele tinha, né? Com a mãe e com o pai e mais ainda com a mãe. Então, aí a gente foi buscando e aí no diagnóstico agora em outubro, na última semana de outubro, nós tivemos o diagnóstico confirmando o TDAH. Ele não fechou a questão do TOD. E aí foi quando eu te conheci, né? Que eu vi num vídeo seu, né? Eu estava num momento assim, bem desesperadora, né? Saindo do plantão, aí eu falei, eu vou direto para a academia, não vou nem para casa. Fui para a academia, quando cheguei na academia, naqueles momentos, eu estava na esteira, comecei a refletir, pedir a Deus um direcionamento, né? Em que dá para o meu filho, que estava tudo muito perdido, meu casamento escoando nas minhas mãos, meu relacionamento com meu filho estava péssimo, né? Eu desgastada, eu estava totalmente assim, abatida, frustrada. E aí, no momento que eu estava falando, eu fui botar um louvor para mim fazer esteira. No momento que eu estava louvor, o seu vídeo entrou. Um vídeo que você falava da capa da Mulher Maravilha. Foram várias tapas na cara que eu tomei nesse momento, que eu vi aquele seu vídeo. Eu falei, nossa, futucou minha ferida de forma assim, profunda, né? E aí eu consegui compreender muitos caminhos que eu estava trilhando. Eu falei, nossa, eu preciso seguir esse anjo, né, que Deus colocou na minha vida, porque no momento que eu estava orando, o seu vídeo entrou do nada, eu não te conhecia, nunca ninguém mandou para mim. E ali eu consegui compreender que eu estava querendo absorver o mundo e os problemas meus e dos meus familiares, do meu filho, só para mim. Eu precisava entender que eu precisava de ajuda, né? E aí, no momento que eu vi, eu comecei a assistir suas lives e você falou do curso, eu falei, nossa, eu preciso participar disso. Isso aqui é uma luz para mim no fim do túnel. E aí eu fiz o curso, né? E assim, eu não tenho palavras, né, para descrever a gratidão que eu tenho a Deus, né, por ter botado uma pessoa, uma profissional como você, que ninguém nunca fala dessas coisas, né? Nunca nos dá um direcionamento. E nós pais precisamos nos cuidar, né, para a gente poder ajudar nossos filhos. E eu não compreendia isso, muito pelo contrário, eu me anulei, né? Eu dizia. Ixi, deu uma travadinha. Travou só pra mim, pessoal, ou travou pra todo mundo? Sinalizem aqui. Ixi. Travou pra todo mundo, né? Travou porque a X veio até sair. Sem problema, vou chamar ela de novo. Peraí, deve ter acontecido alguma coisa lá. Deixa eu chamar ela aqui.
Shisley, você tá aí? Será que desconectou o celular dela? Mas só para dar uma continuidade aqui, enquanto a Shisley não volta, impressionante, né? Como muitas mães sentem essa mesma sobrecarga. Impressionante o quanto que esse discurso de sobrecarga está presente na vida, acho que da maioria das mães. Um desespero, a vida indo para o ralo e as mães não sabem o que fazer, que é muito o que a Shisley estava falando aqui agora. Shisley, eu vou te chamar de novo, tá bom? Deve ter dado algum bug no sistema aí, mas a gente volta da onde parou. Peraí, deixa eu só te achar aqui, que eu já vou te convidar novamente. Então, assim, me espanta, mas ao mesmo tempo é só para você entender. Me espanta saber que muitas mães passam por esses desafios, mas ao mesmo tempo, só para você entender que você não tá sozinha, né? Ó, Shisley tá voltando aqui. Oi, Shisley, voltamos. Travou aqui. Não tem problema, a gente retoma de onde parou. Travou na hora que você estava falando que você estava esgotada, enfim, aí você falou, preciso fazer esse curso, preciso fazer uma coisa diferente, e que depois você disse, olha, eu não tenho palavras para agradecer Deus por essa oportunidade. E aí, como é que foi? Pode continuar daí sua fala daí. Eu agarrei esse curso, né, com todas as minhas forças, né, e eu comecei a fazer o curso e nos momentos, a cada aula, era como se tivesse tocando em uma ferida minha que nem eu mesma sabia. No momento do seu curso do autoconhecimento, como tem uma parte na palavra que diz, né, que a palavra entrou como uma espada, né, de dois gumes, e aí é como se entrou penetrando e cortando tudo. E eu consegui compreender algumas atitudes minhas hoje como adulta, né? Um exemplo, como a questão da iniciativa. Eu sempre tive muito medo do novo. E eu não consegui compreender. Eu dizia, meu Deus, eu sou uma boa profissional, tenho conhecimento, por que eu tenho medo do novo, né? De tomar a iniciativa. E esse seu curso me trouxe esse autoconhecimento, de eu reconhecer que coisas na minha infância, não porque minha mãe não soube me criar. Minha mãe era uma mulher muito carinhosa, mas ao mesmo tempo de muito carinhosa, era muito autoritária, muito punitiva, né? A questão que ela recebeu, ela passava, né? Não culpo pelo que ela passou, mas é pelo conhecimento que ela tinha. Mas hoje eu pude ter esse novo direcionamento na minha vida e quebrar esse ciclo, né? Quebrar o ciclo de uma criação errada, que a gente quer manter as mesmas criações que nossos pais nos deu, permanecer com os nossos filhos. E era algo que eu estava trazendo um prejuízo muito grande para o meu filho. Ele hoje, ele é tímido pela personalidade dele, mas ele é uma criança que ele não tem um alto valor. Ele não é uma criança que ele se sente capaz. Mas por que ele não tem isso? Porque eu nunca proporcionei isso para ele. Sempre paudando, sempre punindo, sempre gritando, sabe? Eu não tinha um controle emocional. Como é que eu queria que o meu filho pudesse ter um controle emocional? Então, assim, eu pude entender que eu não poderia exigir do meu filho, uma criança, que fizesse algo que eu não fazia, que eu não dava exemplo, né? E o seu curso trouxe tudo isso, eu pude compreender, pude trazer novos direcionamentos para o meu filho, né? Então, assim, esse curso foi muito libertador na minha vida, na vida da minha família e do meu filho, né? E, assim, já terminei a parte toda do Mudança CAC, vou passar para os bônus, mas depois eu vou retornar lendo tudo novamente, assistindo tudo novamente, revendo as minhas anotações, porque é algo que a gente precisa aprender. O erro vai existir. Eu não aceitava, né, que eu errasse, por exemplo. Eu achava que se eu errasse, não podia, eu tinha que estar o tempo todo sendo certa, eu tinha que trazer o melhor para o meu filho. Então, assim, eu me sentia numa sobrecarga muito grande. Eu sentia como durante todo o meu dia eu estivesse numa batalha, travando uma batalha, que quando chegava a noite que eu botava o meu filho para dormir, eu só fazia chorar quando ele dormia. Isso quando eu não dormia com ele, que meu esposo vinha me despertar para ir para a cama.
Mas era assim, botava ele para dormir, quando ele dormia, que eu ia orar por ele, que aí eu começava a chorar, dizer, meu Deus, o que é que eu estou fazendo na minha vida, da vida do meu filho? Eu não consigo agir diferente, eu não sei como ajudar meu filho. Então, assim, por isso que eu falo, quando eu vi seu curso, eu pude entender muita coisa da cabecinha dele, né? Em relação ao TDAH. E poder ajudar ele da melhor maneira possível, sem culpa, sem sobrecarga, poder dar limites a ele, dele poder fazer descobertas, né? Como ele mesmo ama fazer experiências, coisas que às vezes eu inibia para não se sujar, não gastar material, coisas pequenas e que ajudam a criança a crescer, a se desenvolver e criar autoconfiança, né? Você sabe, X, ali que você está falando, uma coisa que é muito importante, né? Que é como eu enxergo, e você também teve a oportunidade de enxergar isso através do curso. Só para contextualizar a minha fala e a sua também, porque eu acho que tem muitas pessoas aqui que não sabem, que no curso tem um módulo de autoconhecimento para os pais, que é um módulo para cuidar dos pais. Porque se eu estou dizendo e batendo na tecla que não é sobre o TDAH do seu filho, que não é sobre o TDAH, é sobre como você lida com o TDAH e que a sua postura potencializa ou reduz os sintomas do TDAH, então eu preciso cuidar de você, da sua postura, né? Que foi o que aconteceu com a Shisley. E aí você falou uma coisa muito interessante, né? Que eu fiquei aqui pensando. Você disse que através do curso você pôde entender, você teve a oportunidade de entender de onde vinham as suas inseguranças e do porquê que você tinha medo do novo. E olha só, se você tem medo do novo, duas coisas que você disse, né? Medo do novo e sobre querer estar sempre certa, querer fazer as coisas da maneira mais correta possível, não admitir erros, os seus erros, né? Então, duas características, olha, eu fiquei até arrepiada, duas características fortes e problemáticas quando se trata de uma criança com TDAH. Porque se você não aceita o novo, vai ser muito difícil aceitar o TDAH. Porque o TDAH é uma situação nova e não só nova, é uma situação complexa, que vem com muitas coisas ao mesmo tempo, né? No seu caso, veio ainda a possibilidade de ter um TOD, então muitos desafios, você tendo que lidar não só com os desafios do Heitor, mas casamento, família, a vida indo pro ralo mesmo, né? Escorrendo pelas suas mãos. Então, esse primeiro ponto. Então, se você não cuida desta dificuldade de aceitar o novo, isso impacta na maneira como você vai lidar com o TDAH. Porque você vai estar sempre tentando encaixar o Heitor numa caixa que ele não cabe. Numa caixa A caixa da perfeição, a né? caixa da perfeição, do método tradicional. Então, essa caixa não existe para o Heitor. E o segundo ponto que você falou também que me chamou muita atenção, X, foi essa questão de não aceitar o erro, né? E eu imagino o quanto que você se cobra. Aí, você tá lá, tentando desempenhar o seu papel materno da melhor forma possível. Tentando fazer tudo certo e percebendo que não tá nada certo. Que as coisas estão saindo do seu controle. De novo, se você não ressignifica essa possibilidade de errar, porque é o que eu disse várias vezes ao longo dessa semana, as crianças e os adolescentes, eles não querem pais perfeitos. Os nossos filhos são capazes de tolerar as nossas falhas, os nossos erros. Eles precisam de pais aprendizes. E se você não se permite errar, como você vai aprender, não é mesmo? Então, eu acho que ressignificar essas duas questões que você trouxe aqui para a conversa, né? Que é, primeiro, aceitar o novo, o diferente. E segundo, entender que sim, você vai errar e tá tudo bem. Desde que você aprenda a errar e aprender com os erros. Desde que você aprenda a fracassar para poder obter o sucesso que você está desejando. Então, ressignificar esses dois fatores deve ter sido libertador para você.
demais. Ressignifiquei e comecei a aceitar e a direcionar ele num sentido totalmente ao contrário do caminho que eu seguia, né? E mostrar a ele que eu erro, e quando mamãe erra, a gente tenta corrigir, e que ele também pode errar, porque ele tinha muitas frases, muitas falas que eu não conseguia entender, e hoje, depois do curso, eu consigo compreender, que ele dizia: mamãe, porque tudo de ruim acontece comigo? Mamãe, porque sempre só eu me machuco nas brincadeiras com os primos? Mamãe, porque eu não consigo fazer isso? Né? Então, assim, eram falas que ele dizia e que eu não conseguia dar resposta. Porque se eu não aceitava que eu errasse também. Então, a partir do momento que eu ressignifiquei essa questão que eu posso errar, eu mostrei a ele que quando eu errava, eu corrigia, e que quando era com ele, eu pedia desculpas. Porque às vezes a gente, pais, quando segue no caminho de uma criação antiga, a gente acha que o pai não merece pedir desculpa ao filho. Se a gente erra, sim. A gente pode, sim, pedir desculpa aos nossos filhos quando a gente erra, porque a gente vai estar dando um exemplo para ele, diferenciado, e ele vai seguir aquilo que a gente está falando. É exatamente isso. Quando você erra, você ensina para o seu filho que ele pode errar também. Né? Então, grandes aprendizados, Shisley. Como é que vocês estão agora? Como é que estão os desafios? E como é que estão os recursos que você está utilizando para lidar com tudo isso? Logo no início do curso, eu comprei aqueles recursos, né, que você tinha, daquelas identificações da placa. Nossa, ele ficou encantado, todo dia botar a placa na porta do quarto. Eu tive que reestruturar, né, todo o nosso quadro de rotina, que eu achava que nós tínhamos rotina, mas que na realidade nós não tínhamos rotina, porque era uma rotina estabelecida por mim, não era uma rotina feita por nós dois juntos. E aí eu peguei o quadro, apaguei tudo, sentei com ele, fomos refazendo nossa rotina, né, para ele dizendo o que ele gostaria e o que eu gostaria, a questão do combinado, né, que você ensinou, que antes o combinado era só meu, o combinado não era dos dois, não era uma coisa de ganha-ganha, como você explica. Então, assim, foram grandes avanços, né, que a gente teve junto no relacionamento. Ainda a questão do diálogo, né, dele poder se expressar, em vez dele poder agir no ímpeto, é algo que estou trabalhando com ele, é algo que às vezes é bem desafiador, mas é algo que a gente vai aos pouquinhos, né, tentando ensinar e direcionar, né, como você falou, a questão, eu aprendi a aceitar a questão dos sentimentos e poder redirecionar ele. Porque antes, às vezes, até meu esposo era mais assim: não chore não, porque você é homem ou não é homem. E aí eu dizia ao meu esposo: não fale mais isso, né? Porque assim, nós devemos sim ensinar ele que precisa chorar, ele pode sim ficar triste, ele pode ter raiva, frustração. Agora, ele não pode ter atitudes erradas nesse momento dos sentimentos. E aí, isso para mim foi muito importante, sabe? De eu poder dar esse direcionamento para ele. E hoje em dia a gente brinca com a questão dos joguinhos de memória, ele consegue mais falar em relação aos sentimentos. E aí estamos caminhando. Aos pouquinhos a gente vai avançando, né? Que legal, Shisley. E eu imagino que a relação com tudo isso fica mais leve, um ambiente mais tranquilo, né? Não fica aquele campo de batalha. Não é mais aquele ambiente pesado, não é aquele ambiente de campo de batalha que quando eu chegava no meu final do dia, eu apagava com ele na cama, ou então eu acordava, não dormia, quando ele dormia eu ficava chorando, desesperada. É uma coisa mais leve, uma maternidade mais tranquila, né? O que der para eu fazer dentro de casa eu vou fazer, o que não der vai ficar para o próximo dia, né? Até ele, em relação às atividades em casa, ele está me ajudando mais, sabe? Ele leva o lixo para fora de casa. Às vezes, quando eu estou fazendo uma coisa, eu acho que ele percebe quando eu estou super atarefado. Quando eu vou ver, ele está com o banquinho, lavando os pratos, né? Acabando com o sabão todo, mas está lá lavando os pratos. Então, assim, são coisas que eu trouxe para mim para ser de forma mais leve, né? Ter uma maternidade mais tranquila, né? E essa maturidade a gente só vai desenvolvendo à medida com que a gente vai trazendo conhecimento, porque o conhecimento é que liberta a gente, né, das nossas atitudes erradas.
É isso mesmo. É, no curso, né, eu até tenho uma aula onde eu falo sobre fracassos lá no módulo autoconhecimento, não sei se você lembra, Shisley. E tem uma frase que é fracasse o mais Mas, rápido que você conseguir, porque quanto mais você fracassar, mais cedo você aprende e mais rápido você chega no sucesso, né? E seja lá o que sucesso signifique para você. Então, eu acho que aprender a errar é extremamente importante, mas identificar os erros também, porque tem muito pai, tem muita mãe que está agindo da melhor forma possível, porque eu não acredito que as pessoas que estão aqui me seguindo, que as pessoas que estão aqui presentes nesta live, que as pessoas que estão aqui que assistiram a jornada TDAH Infantil e Adolescência, eu não acredito que essas pessoas querem errar, fazem por mal, de forma alguma. O pai e uma mãe, quando erram, eles erram tentando acertar. Só que identificar quais são os erros e quais são as estratégias para corrigir esses erros é extremamente importante. Porque aí você consegue alcançar exatamente isso que você está relatando, que é um ambiente tranquilo, mais leve. Os erros continuam existindo, os desafios também, porque o TDAH existe. Mas quando você coloca um filtro mais leve para olhar essa situação e quando você entende que é mais importante, por exemplo, o Heitor lavar a louça porque ele está se sentindo produtivo, porque ele está se sentindo pertencente, ele está se sentindo útil, isso é mais importante do que o detergente que ele está usando. Quando você tem esse discernimento e precisa ser rápido, você age da maneira correta. pois é, isso mesmo. Essa semana mesmo foi fazer um suco, aí derrubou, ele, mamãe, meu Deus do céu, eu derrubo tudo. Aí eu estava fazendo a comida, aí do nada eu derrubei a carne. Ele, então ainda bem que não sou eu, você também derruba. Aí eu falei, é isso mesmo, mamãe também erra. Então, assim, são coisas pequenas que a gente só consegue perceber quando a gente começa a utilizar as ferramentas corretas, né? E essas ferramentas a gente só consegue adquirir com conhecimento, com estudo, e que é libertador. Eu me emociono em falar porque foi algo assim que me trouxe uma leveza muito grande para minha vida, para minha alma e até para minhas tensões musculares que eu só vivia com o trapézio totalmente enrijecido da vivência, né? De dentro de casa, né? Isso. Coisa, né? Isso impacta todas as esferas da nossa vida, né, X? É trabalho, é família, é o âmbito pessoal, tudo isso recebe, né, essas transformações que muitas vezes são tão simples e tão rápidas. Você entrou no curso quando? Novembro. Novembro, estamos em janeiro. Quer dizer, 2 meses e olha quantas coisas boas, positivas, quantas transformações e quantas mudanças você está compartilhando. Parabéns, viu? Com certeza. Eu que agradeço, né? Parabéns. Eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que a resposta será afirmativa, mas vou fazer de qualquer jeito. Valeu a pena? Tá valendo a pena? Com certeza. Valeu a pena e vai ser esse um ano, né? Que a gente fica com o curso um ano revendo material, porque vale muito a pena. É algo que não tem preço. Eu digo direto ao meu esposo, não tem preço, né? A gente gasta dinheiro com tantas coisas supérfluas e algo que vai trazer uma transformação para a sua vida, primeiramente, né? Porque a gente precisa primeiro transformar a nossa para ajudar o do nosso filho. Então, assim, o dinheiro que a gente paga por esse curso não tem valor, não tem preço, porque é algo que você vai levar para o resto da sua vida, né? Para ajudar seu filho a reduzir, né? A questão dos sintomas e dos prejuízos, né? Como você fala, não, a gente não pode deixar a cargo só dos profissionais. Primeiro tem que partir de nós pais, né? A gente precisa se cuidar para poder cuidar dos nossos filhos, que a gente machucado, ferido, a gente não vai conseguir ajudar nossos filhos. A gente vai trazer muito mais problemas. É isso mesmo. E às vezes, né, é um investimento que até gera uma economia, porque você para de ficar batendo cabeça e procurando milhões de possibilidades
e vai direto no que é necessário, naquele profissional que vai de fato ajudar, né? Então, Isso mesmo. Em vez de você estar indo em vários profissionais, você sabe direcionar o profissional e poder trabalhar em conjunto, né? Com a equipe que está acompanhando o seu filho. é isso mesmo. Trabalhar em conjunto. Os profissionais deixam de ser os detentores do saber, das decisões, e isso passa a ser compartilhado, porque o pai e a mãe, não existe maior especialista na criança do que o pai e a mãe. Você sabe tudo do Heitor, mais do que qualquer pessoa desse mundo, mais do que Né? qualquer profissional. Então, você é especialista nele. Então, você precisa realmente ter o conhecimento para tomar as decisões junto com os profissionais. Aquilo que não está na sua alçada, é claro que você vai orientar, aliás, você vai ouvir e vai receber essas orientações. Mas a decisão deixa de ser do outro, passa a ser sua também. Isso é muito, muito, muito importante. Shisley, quero te agradecer por você ter compartilhado a sua história e quantas transformações maravilhosas, e pode ter certeza que é só o começo. Eu costumo dizer que todas as ferramentas e as estratégias que os alunos do curso adquirem, eles levam para a vida inteira e para todos os contextos, não só para a criança que tem TDAH, é o outro filho que não tem, é um sobrinho, é um amigo, porque você construiu isso, você solidificou esse conhecimento dentro de você. É diferente se fosse um caderno de dicas. Faça isso, faça aquilo outro. Você não ia nem entender por que eu tô fazendo isso, por que tem que ser desse jeito e não daquele. No curso, como tudo isso é muito embasado, como tudo, existe, né, uma introdução e um entendimento do porquê que tem que ser assim ou assado, então é um conhecimento solidificado mesmo, ele fica dentro de você e você vai levar para sempre e para todas as etapas da vida do Heitor. Sorte dele, sorte sua, sorte de vocês e de toda a sua família, que vocês se disponibilizaram a esse aprendizado. Parabéns, viu? Eu que agradeço, né, a oportunidade de poder estar passando, né, um pouco da minha vivência, né, e poder ter essa oportunidade, né, porque muitos não têm essa oportunidade, permanecem no erro, em comportamentos ainda, né, inadequados para o seu filho. E hoje eu tenho um olhar diferenciado, né, não só para o meu filho, mas para qualquer criança, né, porque o seu curso é relacionado ao TDAH, mas só que se utilizam para várias crianças, para várias atitudes. Você pode aplicar para qualquer criança, né? Porque é algo que lhe ensina como você educar o seu filho de forma amorosa e respeitosa, que às vezes a gente acha que a criança não merece respeito e merece. É isso. É exatamente isso, Shisley. Eu fico muito feliz e orgulhosa de saber que você, ó, fez o curso lindamente, não só fez, aplicou, absorveu todos os aprendizados, maravilhosa, parabéns, muito obrigada por estar aqui compartilhando. Tenho certeza que você ajudou muitas famílias com o seu relato, viu? Obrigada também, Paula. Um beijo, querido, um beijo para você e um beijo para o Heitor também. Beijo para você também. Olha, eu fico muito emocionada e feliz e orgulhosa, enfim, e grata, e vários sentimentos transbordam em mim ao ouvir um relato de um aluno do curso Fazendo as Pazes com o TDAH. Fico muito feliz mesmo, porque esse curso ele foi desenvolvido para facilitar essas transformações, essas mudanças que a Shisley relatou aqui tão lindamente. A Shisley falou uma coisa muito importante agora no finalzinho, que eu quero só retomar antes de encerrar essa live. Ela disse que muitas vezes a gente não respeita a criança, né? E é algo que eu penso muito. Existe uma maneira de educar crianças e adolescentes, uma maneira muito equivocada, onde o pai e a mãe
o poderoso, a poderosa, obriga o respeito, quer ter esse respeito através de uma autoridade, porque quem manda aqui sou eu, porque eu sou sua mãe, porque eu sou o seu pai. E pais de crianças com TDAH, eles estão ainda mais nesse clima de autoridade, porque são crianças mais desafiadoras. E daí eles entendem que para ter o controle é preciso gritar, punir, esgoelar, enfim. E o que você precisa saber? Que na relação entre pais e filhos, ambos têm o mesmo valor. Na relação entre pais e filhos, ambos têm o mesmo direito de receber respeito. E pode ser que você esteja desenvolvendo uma relação desrespeitosa com o seu filho. Você grita porque você é mãe, mas você não tem o direito de gritar só porque você é mãe. Você bate porque você é o pai, mas você não tem direito de bater porque você é o pai. Você precisa aprender a respeitar o seu filho na mesma proporção que você deseja ser respeitado. Porque vocês são seres humanos. Não é porque o seu filho é uma criança que ele não entende. Não é porque o seu filho é uma criança que ele não precisa ser respeitado. Você tem o mesmo valor que o seu filho. E é por isso que você também precisa aprender a ser pai dele. Você precisa aprender a ser mãe dele. Assim como o seu filho está aprendendo a ser gente, assim como o seu filho está aprendendo sobre respeito, sobre valores humanos, sobre obediência, sobre conteúdos escolares, sobre como respeitar o diferente, o amigo, seu filho está aprendendo. Você também deveria aprender a ser a mãe que o seu filho precisa. Você também deveria aprender a ser o pai que o seu filho precisa. Porque nós somos eternos aprendizes. E nós estamos nessa vida para aprender. E se você não entendeu isso ainda, a vida vai ser muito difícil para você. Vai ser muito pesada. Você vai viver muitas turbulências. Entenda isso de uma vez por todas. Você está aqui para aprender. Eu estou aqui para aprender. E você também. O curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho é uma oportunidade de aprender a ser a mãe que o seu filho precisa, a ser o pai que o seu filho precisa. Fora todo esse aprendizado, tem muito acolhimento, tem rede de apoio, tem grupo exclusivo para alunos, tem mentorias ao vivo, em grupo comigo, onde você terá a oportunidade de receber um direcionamento mais assertivo, mais direto. Vai ter a oportunidade de compartilhar a sua história, ouvir outras histórias tão desafiadoras quanto a sua. Então, é um curso completo. E as inscrições estão abertas. A turma 12 está se formando lindamente. E eu gostaria muito que você fizesse parte da turma 12. Você pode comentar, eu quero aqui neste vídeo, que você vai receber uma mensagem com todas as informações. Você pode também clicar no meu perfil inicial e lá tem um link, um site com todas as informações. E você pode também me mandar uma mensagem, um direct, que aí eu te passo todas as informações. Independente do caminho que você vai escolher, tome a sua decisão. Faça isso logo, rápido, para você não perder o time, tá bem? Estou de coração aberto, braços abertos também, para te receber na próxima turma. Eu só preciso que você decida, que você dê esse passo. Um beijo, minha gente. A gente se vê.